Fiquei assim. Não ficou muito legal, não. Então dei sem som. Quero pegar o texto, gente. Quero copiar o texto todo. Vamos fazer de novo, né? Pessoal, hoje deu certo. Daqui a pouquinho, né, Tiaguinho? Estamos começando aí, tá certo. Tiaguinho tá me ajudando aqui. Então, ó, ao vivo lá no YouTube, daqui a pouquinho. Hã? Tá dando até melhor no YouTube do que no. Tá. Tem um jeito, só que tipo assim, O quê? tipo de colocar no áudio não dá. Na verdade dá, mas eu não sei como que coloca. É de Ah, colocar duas pastas pessoas aqui, ó, tipo no YouTube também, entendeu? Tem um jeito que você coloca, que você salva o áudio pro Zoom, você eu escuta, acho. você manda pra lá. Tinha um negócio de como é. É, isso eu tenho que fazer mais teste pro É. Zoom e tal, porque tem que Não é entender que close, você, não. É. que você Cadê? manda o. Configuração do negócio. Que você manda o áudio Do coisa. É que você dele. compartilha. É. Coloca aqui compartilhar. Cadê? Nesse 5 aí. Isso. Compartilhar. Porque aqui seria o som. Compartilhar áudio, tá entendendo? Tem que Aí ter uma configuração. tem um Fecha aí. jeito assim que você manda, que aí eu vou, tipo assim, vamos supor, eu salvo, pego a tela, essa tela, Uhum. e jogo, tipo, com áudio, jogo. Só que eu não sei se é aqui. Aí você vai e joga para as pessoas conseguirem ouvir no Zoom também e coloca na Sim. tela, né? É Tem que ter massa, um mas você lugar. pode Será fazer. que não é esse aqui não mesmo, não? Eu vou pesquisar um pouquinho depois aqui, não tenho as próximas que tiver. Tinha que ter, né, gente? Que o povo Isso fosse tudo. criança. É, papai. Porque eu já vi muita gente fazendo pelo Zoom, no YouTube e tal, Sim. pelo Instagram. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou essa instância, fez pelo Instagram. Ficou até um loop infinito. Eu não sei quem na, foi o personagem que pegou a tela aí, uma tela só, ficou igual a Ah, mesma coisa. Mas tem como dá pra compartilhar fazer. o áudio. Já tá em cima? Já tá em cima do É, boa link? noite, Priscila Dutra Lagoinha Leopoldina. Que legal. Ah, Jesus, é verdade. Ah, coloca o. Ah, é esse mesmo. Ei, gente! Boa noite! Todo mundo bem? Todo mundo chegando aí? Boa noite, Priscila, que já deu boa noite, Zaqueu, Oi. Dani, Júlio César, Carlos, Edivânia. Que bom, estamos aqui de novo para dar continuidade no que nós começamos a conversar ontem. Ontem, quem não esteve, foi um momento muito legal, né, Zaqueu? O pessoal tá me ouvindo, Carlos Alberto também. Foi um momento muito legal, muito gostoso. Pega alguma E coisa pra. acho que meu microfone tá desligado, amigo. Ah, não, tá Vamos aqui, lá. tá no Zoom, tá desligado. Ah, boa noite! Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Ah, não está me ouvindo? Não, tá ligado. Vamos lá, vamos testar aqui. Não tô te ouvindo, não, Priscila. Peraí. Tá sem áudio, né, gente? Não. Vê se no Só um vê se no minutinho. YouTube tem saído o som. Coloca um outro vídeo aí qualquer coisa. Mas não é esse aqui não, tem que ser um. Vai. Som. Deixa eu colocar aqui. Não, som. Vê. Estão me ouvindo? Ainda não. Será que aquela conectou?
som. Tô chegando lá. Aqui parou. Tá? Pode ser a internet daqui. Esse aqui tá aumentando. Som. Estão me ouvindo? Aqui não. Som. Quando me ouvirem, me falem aí, se alguém estiver me ouvindo. Aqui no YouTube parece que chegou. Só tentar aqui no Eu tô ouvindo também agora. Ah, agora estão me ouvindo. Que bom. Oi. Ah, obrigada, Dani. Deus é bom, né, gente? Tenta nos testar, mas a gente sai vencedor. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que bom que vocês estão aqui novamente. Boa noite. Muito feliz a gente poder continuar compartilhando o que nós começamos ontem. Eu tenho certeza de que, como ontem, o Senhor também vai nos abençoar. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Né? Quem está assistindo no YouTube também seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, porque sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos aqui, Senhor, para falar sobre um assunto que toca diretamente no nome do Senhor, que nós possamos nessa noite contribuir mais uma vez uns com os outros para crescimento mútuo e alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós, como ministros do altar. Muito obrigada por nós podermos compartilhar desse momento. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Conseguiram me ouvir, né? Que bom. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Estou aqui, quem está no YouTube não consegue ver a minha tela, mas eu estou aqui na frente de alguns ministros, né? Muito bom ter vocês aqui comigo, Júlio César, Edivânia, Dani, Zaqueu, Pri, Carlos Alberto, Marciele, daqui a pouquinho deve estar entrando mais alguns. E ontem nós começamos a falar um pouquinho, né, sobre o início, compartilhei com vocês o início da minha jornada ministerial, e nós falamos de algumas dificuldades, nós falamos um pouquinho, né, começamos a tratar de como trabalhar a unidade no meio de uma equipe, e eu dei algumas dicas que somente aqueles que estavam né, puderam aproveitar já desde ontem, mas vamos subir o vídeo aí para aquilo que a gente perdeu de alguma forma, deixou de anotar, a gente consiga anotar também. Então, vamos dando continuidade aí, né? E ontem eu falei com vocês que eu ia começar a compartilhar essa última experiência, né? Como foi um pouquinho dessa última experiência minha nessa banda que eu estou liderando hoje, como que foi o início dela. E
Tenho certeza que alguns podem até estar aí. Eu acredito que alguns estão entrando ali daqui a pouco da minha equipe, que eu amo. Aí eu vou falar um pouquinho desse início, né? Como eu falei com vocês, em 2013 eu vim aqui para o Ministério de Louvor e Artes da Lagoinha Matriz, e foi onde que algumas coisas começaram a mudar no meu chamado ministerial mesmo, né? E uma das coisas que aconteceu foi eu recebi de Deus, né, através do pastor Ricardo na época, a liderança ali da linha de ensino, e logo depois de um tempinho, eu comecei a liderar também uma equipe linda, né? Essa equipe que nós já temos aí caminhado, já tem acho que 6 anos a gente fez, 6 ou 7 anos que a gente fez esse mês, né? Esse mês é o nosso aniversário. O Senhor é bom. Mas no começo não foi tão fácil, como eu comentei para vocês, né? A primeira equipe que eu participei foi a equipe do Chamas, liderado pela Vânia. Eu era uma liderada, aprendi muito com ela. E posteriormente eu fui começando a trabalhar outras coisas. Ela começou a trabalhar outras coisas e o Senhor também começou a trabalhar em mim outras faces de um ministério de louvor, de ministério de artes, né? E começamos ali uma equipe que finalizou depois de um período de 3 anos, e quando cheguei aqui em 2013 foi me dada a linha de ensino. Logo depois de quase, vamos dizer, foi quase um ano que eu tive essa espera, né? Quem já está no Ministério de Louvor muito tempo aí sabe que é difícil, né, gente, de ficar sem estar numa equipe, sem, né, aquela coisa assim, você sempre quer estar na atividade, e ficar fora da atividade para nós assim é algo muito difícil. E para mim foi um tempo muito difícil, que eu chorava: Deus, por que não? Por que eu não estou com uma equipe? Eu não estou numa equipe, né? E veio a oportunidade através do pastor Tião Batista, um amigo querido. Veio a oportunidade. E essa oportunidade veio dessa seguinte forma: pensa comigo nesse cenário, que aí a gente já vai dar início naquilo que a gente propôs para hoje, né? Dar continuidade nos assuntos. A equipe que aconteceu uma ruptura de 2 equipes aqui no ministério, uma devido à liderança, as duas devido à liderança por motivos diferentes, né? Cada um teve seus motivos, outra trabalho, essas questões assim. Cada um teve a sua justificativa, né? A sua necessidade ali de sair daquele poço naquele momento. E o ministério entendeu que poderia pegar aquelas 2 equipes e montar duas novas equipes. Como que seria? Não seria pegar a equipe A e a equipe B e pegar só um líder e colocar nessa equipe, mas de fato mexer um pouquinho. Aí pegou alguns músicos de uma e colocou na outra, e assim vice-versa. E uma equipe que ficou comigo, alguns deles estão comigo até hoje, glória a Deus. E essa equipe que ficou comigo, quando chegou naquele momento ali de primeira reunião, né, que teve uma reunião para me apresentar para eles, que o Tião ia me apresentar como líder deles naquela época. Só que tinha algumas coisas que ainda não tinham sido resolvidas para alguns integrantes. E como eu falei aqui, um dos integrantes, né, que eu amo sim e está comigo até hoje, glória a Deus por isso, precisou de fato entender um pouco mais da ocasião, porque que acabou a equipe que ele estava antes. Foi uma situação que muitos não foram avisados, que o fim da equipe que a equipe deles tinha finalizado, e gera um constrangimento, né? Porque, como assim, acabou a equipe que eu estava e ninguém avisou nem nada, aconteceu algumas coisas assim. E quando eu cheguei naquele grupo ali, eu tinha ouvido umas situações, ouvido um pouquinho, né, a respeito do Tião me falando a respeito de cada um, e eu pude conhecê-los através daquilo que foi falado, e foi falado muito bem dos meninos, né? E o que aconteceu? Chegou lá no momento da reunião, naquela reunião de apresentação, e eu me deparei nessa situação de que alguns ainda não sabiam por que a equipe deles havia acabado, outros ainda estavam com o coração machucado, muitas situações ocorreram. Então eu me vi numa situação no meio de pessoas que tinham chamado, como tem chamado, mas precisaram outro. E precisou-se de um tempo para que esse ciclo se findasse, esperando, né, eles tirarem os papéis
da pasta, da mochila. E eu achei interessante que todos eles não tinham trago papel nenhum, que eles sabem quais músicas que nós vamos passar. E aí eu fiquei esperando. Aí eles também esperando, até que um falou assim, e aí, nós vamos começar um ensaio? Eu falei, na minha mente. E quando terminamos de orar, começamos o ensaio, fomos para começar o ensaio. Eu falei assim, gente, tá tudo pronto. E aí eles, não, eu já tirei a música. Eu falei, gente, olha Deus honrando, né? Glória a Deus. Não que não foi honra no tempo, naquele tempo, mas era totalmente diferente. E aí começamos a caminhar, algumas pessoas com reserva, né? Algumas pessoas ainda com o pé atrás, por não saber como que ia acontecer, tinha disposição, queria estar, né, no ministério, mas ainda assim existia um recuo, né? Porque a forma como eu falei, não especifiquei como foi, mas a forma como para uns chegou o entendimento daquela ruptura não foi legal. E eu também estava sendo tratada em algumas feridas também, porque a equipe anterior não acabou da melhor forma possível, né? Foi algo também que não foi legal, que foi difícil mesmo, e estava todo mundo sendo curado, né? E aí o que eu percebi? Da forma como o Senhor está trabalhando comigo, nesse momento de cura, que eu precisava sim, gente, liberar perdão, confesso. Eu precisava sim trabalhar minha mente, trabalhar as minhas emoções, trabalhar a minha motivação, trabalhar o medo, porque eu sempre, como eu falei ontem com vocês, eu tinha uma dificuldade muito grande, que era a questão da rejeição, né? Que era uma raiz de rejeição já tinha desde a minha adolescência, desde a minha primeira infância, vamos dizer assim. Né? Depois eu posso contar um pouco mais do meu testemunho, mas não vou sair aqui não, pra gente conseguir falar tudo que a gente tem para falar. Mas existia essa raiz em mim, e havia momentos que eu estava ali, não que eles me rejeitavam, mas eu me sentia de alguma forma não aceita, ou de alguma forma que será que eles vão me respeitar ou vão me ver como líder? Era difícil, não era fácil, né? E eu era, né, a mais nova, hoje não sou a mais nova, não. Eu era mais nova, eu não sei tocar, gente, eu vou falar pra vocês, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu mal arranho um teclado que ninguém ouça, vamos ver aqui, misericórdia. Eu mal arranho o teclado, sei as notas maiores e as notas menores, mas a minha mão esquerda, ela não funciona. Não adianta. Eu até pensei que eu ia ter muita dificuldade quando fui tirar a carteira. Falei, gente, esse negócio de tirar a carteira, não sei aí quem já tirou, mas é difícil demais, gente, porque você tem que mão esquerda, mão direita, tem que prestar atenção, tem que olhar não sei o quê, tem que olhar o retrovisor, tem que pensar em não atropelar ninguém, não bater o carro, ficar tudo bonito. É difícil, né? Não é fácil não. Mas graças a Deus eu consegui. Aleluia, Senhor, muito obrigada. Venci esse trauma, né, gente? E não sabia tocar, ainda não sei tocar nada, nenhum instrumento. Mal sabia ler cifra, né? Aprendi a ler cifra, aprendi que o C é dó, que o D é ré. Fui aprendendo. Aprendi a falar assim, gente, tem alguma coisa errada, sem saber o que é, né? Sem saber o que está errado, né? Eu aprendi no meio da caminhada. Ainda não sei falar muita coisa não, mas eu, por exemplo, uma coisa que eu vi que no tempo dessa caminhada eu precisava aprender eram as tonalidades de música que eu cantava. E aí, chegando ali na equipe, como eu sabia que todo mundo sabia muito mais que eu, com certeza, eu falei assim, gente, eu vou ter que procurar aprender mais. Eu vou ter que procurar aprender a ler as cifras de uma forma mais ordenada, talvez aprender a fazer uns acordes, né? Vou ter que aprender a ouvir BPM. O que é BPM, gente? O que é isso? Que bicho é esse, né? O que é... Oi, Dani. O que é VS? Meu Deus, o que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, é muito difícil. É muita coisa que você tem que aprender e você chega e você não sabe nada e vê que todo mundo sabe. Falei, Deus, eu preciso aprender para me conversar na mesma linguagem que eles. Sei tocar, sei fazer.
Ainda não. Mas agora eu entendo um pouco melhor, né? Porque o tempo foi me forjando ali. E foi preciso que eu entendesse a minha limitação e entendesse também a minha necessidade de aprender, para que então eu pudesse conversar ou dialogar com a minha equipe de forma que ela fosse me entender, que as pessoas fossem me entender. Porque não adianta mais, então, vou falar aqui o nome dos meus meninos, né? Então, Lucas é o baterista que eu comentei com vocês ontem. O Lucas, de fato, é o coração da banda, né? Ele é o baterista, então ele que conduz o batimento da banda e é uma pessoa, assim, fantástica. É o único baterista calmo que eu conheço na vida. Um baterista centrado. Não posso nem fazer muita propaganda, não, porque quem tá aqui em Belo Horizonte, depois fazer contato com o meu baterista, por favor, eu sou ciumenta, deixa eu falar pra vocês. Quem é mais ciumenta aí também? Que levanta a mão. Não tem ninguém ciumento, só eu. Glória a Deus. O Carlos quase levantou. A Edivana levantou. O Carlos só fez assim. Mas a Edivana levantou, viu, Carlos? Levantou a mão aqui. A Raquel também tá aqui, né? Nos vendo aqui no YouTube. Pode conversando aí no YouTube, gente, que eu vou lendo aqui com vocês e a gente vai interagindo aqui. E eu sou ciumenta, tá, gente? E como chegar pro Lucas e falar, então, Lucas, essa batida eu acho que não tá certa, não. Eu tinha que ouvir, eu tinha que entender, né? Chegar pro baterista e falar assim, então, tá rápido? Tá. Então, como é que você quer? O que mais que vai falar? Não é só chegar e falar com ele que tá rápido. É chegar e falar, ó, Lucas, a música Rooftops, o BPM dela é 100. Não tá um pouquinho rápido, não? Entendeu, gente? Procura saber o BPM, os tons que vai cantar. Não chega lá crua falando, tá alto, acho que o tom tá errado, acho que isso, não sei o que, acho que a voz... Mas apresenta a solução. Já chega apresentando a solução. E eu tive que me desafiar a aprender algumas coisas. Não sei tudo, mas o que eu sei eu consigo comunicar com a minha equipe. De fato eu não sei, gente, não sei mesmo, mas eu consigo hoje comunicar com a minha equipe. E hoje, como eu acho que eu comentei, eu hoje não sou funcionária da igreja. Então somos todos voluntários, né? Hoje somos todos voluntários. E trabalhar com o voluntário de fato, trazer a mentalidade do que aquilo que ele faz não é por uma igreja, não é por pessoas, é para o reino. Entendendo quando nós falamos ontem, né? Entender o seu chamado, entender o seu propósito. A partir do momento que entende-se o seu propósito, entende-se que mesmo sendo voluntário, não existe essa questão, é voluntário, é funcionário. Não existe essa questão. Todos nós fomos chamados voluntariamente e voluntariamente aceitamos o chamado do Senhor, né? E trabalhar com eles, todos eles são voluntários, como eu disse, e todos eles entendem a responsabilidade de estar em cima de uma plataforma. Foi fácil? Muitos deles já tinham consciência do que é ministério, mas é coisa que a gente vai trabalhando também à medida do nosso tempo, né? Então, trabalhar com a equipe de vocês, essa questão do entendimento do que é ser voluntário, o entendimento do que você está fazendo em cima da plataforma, como eu falei ontem, a gente falou sobre o discipulado ou o caminhar, né, mediante aí a pessoa vai andando, ensinar a ter algum tempo, foi com a Marciele, né, dos adolescentes. Então, vai assim, tenta ter aquele momento antes do ensaio mesmo começar, tenta compartilhar um estudo, uma palavra, tenta saber de fato como que está o coração de cada um. Eu falei com vocês, né, que a gente fazia antes da pandemia, mas ainda faço assim com os meninos e já entendem que é o momento da gente orar. Isso nós fomos adquirindo no meio do tempo. Foi uma estratégia que o Senhor me deu no início do nosso ministério. Porque como eu não conhecia, no início da nossa caminhada com a banda Zion, né? Como eu não conhecia, era a forma de eu conhecer. E tinha época, gente, que a mão da gente ficava suada. Suada, porque tinha hora que demorava o negócio de compartilhar, eu falei, né, comentei. Tinha dias que a gente quase não conseguia ensaiar, porque a gente tinha muita coisa para compartilhar. Ali eles foram encontrando
um ambiente que podia compartilhar algo para aqueles que estavam ali, né? Então, foi se criando um ambiente de entender o chamado, entender o propósito, entender que ali nós não somos apenas pessoas que veio cada um de um lugar e se juntou, como foi a história, né? Mas que se juntou num propósito. E também hoje nós falamos que nós somos família. Uma família unida, um pouquinho desajustada de vez em quando. Qual família não, né, gente? Qual família não tem aquele, né? Eu, por exemplo, sou a chata da família, literalmente, sou eu mesmo. Mas como eu falei, né? Lá na equipe tem a diversidade, tem o Daniel, tem a Ana Verônica, tem a Dani Proti, tem o Ed, que está emprestado conosco, né? Abração aí o Ed. Tá emprestado, mas tá mais nosso que a líder dele não ouça. Tem o Ed, e aí tem os agregados. Os agregados tem o Hendrick, tem o Lucas, né? Não posso deixar de falar, tem o Elbert, senão não posso deixar de mencionar o nome. E tem as esposas e os esposos, né? Que a gente começou, como eu também mencionei ontem, tendo aqueles momentos de encontro, de saída. A minha linguagem de amor, gente, é tempo de qualidade. Eu gosto de sentar, conversar e bater papo. E eu sou daquela, assim, que o Daniel, a Paloma, a esposa, o Ed e a Dani, até a outra Dani e o Mike, o Lucas, todos que vão me levar em casa, gente, eles me levam em casa, eles já sabem que vão ficar pelo menos meia hora ali na rua comigo conversando. Porque, gente, eu não sou daquela que... Então tá, semana que vem a gente se vê. Não, eu gosto de sentar e eu falo mesmo, aí eu vou descarregando, e eles vão ouvindo, e vai compartilhando. E tem um tempinho até que eu não paro para conversar com o Daniel, e a gente precisa voltar a conversar, compartilhar. Os meninos que oram por mim, eu oro por eles. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar no ensaio com eles, né, como naqueles momentos que a gente fazia, e até hoje não teria dificuldade de me abrir, né, porque isso a gente foi conquistando no meio do caminho. Não foi algo assim, no primeiro dia, já vou me abrir e tal. Apesar que eu sou muito falada não, eu falo muito, né, então, como eu falei com vocês, né, eu fui reprovada na segunda série, sim, por falar demais, e tinha propósito em Deus, porque era isso mesmo, ele me chamou para falar e eu tô falando. Então, foi coisas que fomos construindo na medida do tempo. Então, aquela equipe que no início tinha alguns recuos, algumas dificuldades até de se abrir, né? E também algumas situações a se resolverem, eu achei interessante porque, vou citar aqui, o Lucas foi a pessoa mais sensata, né, na época, que ele falou, não, eu preciso conversar com a antiga liderança e entender o que aconteceu, para que então eu esteja com o coração aberto e esteja aqui. E ele falou que orar. Gente, eu já pensei assim, esse moço não vai voltar não. Esse moço, o moço da cara boa, não vai voltar. Gente, mas de fato ele pediu, acho que foi 2 semanas, e nas 2 semanas ele teve a oportunidade lá de se entender, e ele falou que ele estaria de coração ali. E de fato, ele está caminhando comigo já há esses 6, 7 anos já. E não só coração da banda por ser baterista, mas ele tem um coração enorme de nos acolher mesmo, de ouvir, de ter sempre uma palavra de Deus assim na simplicidade, mas tem sempre uma palavra de Deus para liberar. E eu sou muito feliz hoje com a equipe que eu tenho. Não foi fácil o início? Não foi fácil. Mas sou muito feliz com todos aqueles que entraram, aqueles que decidiram permanecer. No meio do caminho perderam-se alguns, né? Teve uma época que a nossa equipe era 8 vocais e 8 instrumentistas. Imagina, gente, era não sei o que era, não era muito grande. Era difícil até a gente ir nas igrejas, porque não tinha como colocar 8 vocais para cantar, não tinha como colocar 8 instrumentistas. Nós tínhamos 2 guitarras, um baterista, um percussionista, um sax, um violão, um teclado, já perdi a conta. Tinha mais, e um baixo, né? 8. E 8 vocais. Era muita gente. Teve uma situação que a gente foi numa igreja
Pequena, assim, pela quantidade de pessoas que nós éramos, né, gente? Porque só a gente já lotou a igreja. Então, a gente foi numa igreja ali em Contagem, eu lembro até hoje. E eu lembro que eu falei com vocês que o primeiro estúdio que a gente participava era de chão de ardósia. A igreja também era era chão de ardósia. Então imagina aquele barulhão de um monte de instrumento, um monte de gente cantando, batendo lá no fundo e voltando, batendo lá no fundo e voltando, batendo lá no fundo e voltando. Gente, foi assim, uma experiência que eu me lembro até hoje. Foi lá em Contagem até que aconteceu Contagem não, divisa com Contagem, né? De Belo Horizonte com Contagem. Ali no bairro Camargos, se eu não me engano. E foi assim, foi necessário, no meio do caminho, diminuir a equipe. E como que foi feita essa questão da diminuição, né? Porque é ruim você chegar e falar assim, então, nós não queremos diminuir a equipe, então gostaria de pedir para você sair. Isso não dá, né? E do mesmo jeito que eu fazia com a primeira equipe que eu liderei, que foi no caso a segunda equipe que eu participei, que eu orava, que eu compartilhei com você e ainda oro, né? Que eu sempre ia fazer alguma coisa e orava, falei, Deus, se vamos diminuir é com o Senhor. E eu não vou falar nada não. O Senhor toca, o Senhor chama a pessoa para um outro propósito, para um outro chamado, para um outro ministério. Desculpa. Chama a pessoa, porque eu não tenho condição de chegar e falar com a pessoa que eu vou liberar ela. Algumas pessoas a gente teve de fato de liberar. Porque chegou uma época que estava atrapalhando o todo, né? Estava sendo difícil no todo, né? Tinha pessoas que estavam ali compromissadas e alguns que não estavam compromissados conosco. Tinha outras prioridades. Isso é um problema, é um pecado? Não. A pessoa tem outra prioridade, beleza. Então, que ela ande, né? Com a prioridade que ela tem. Nesse momento, a nossa prioridade está aqui, né? Como equipe está aqui. Então, nós queríamos continuar servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Me perdoe. Desculpa, gente. A gente tanto falar da coceirinha na garganta. Bebe água, gente. Bebe água. Bebe água. Que lindo, é isso aí. Todo mundo bebendo água. Então, foi necessário que alguns abrissem mão e que a gente pudesse liberar alguns também para o melhor no todo. Não foi fácil, mas chegamos num lugar onde nós tínhamos 4 instrumentistas apenas. Hoje nós temos 4 instrumentistas e hoje nós temos 5 vocais. Tem a Emily, que eu mencionei ontem, hoje esqueci de mencionar, e o seu amado esposo, que também está nos ajudando, o Robson. Então, são essas pessoas incríveis que têm caminhado comigo. Para alguns o tempo passou, a estação mudou, então não está caminhando conosco mais, mas nesse momento o tempo é desses que estão comigo hoje e nós temos caminhado, né? Então, falar sobre servir o ministério, ser como voluntário, é algo que você vai ensinando no meio do caminho. Você vai falando no meio do caminho, né? Você vai ensinando enquanto anda, né, com as pessoas. Porque não é do dia para a noite que as coisas vão chegar assim, ó, nossa, hoje está perfeito. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer dessa forma. Mas, enquanto você vai caminhando, vai ensinando os seus princípios e os seus propósitos. Aquilo que o Senhor compartilhou com você como liderança, você sendo o líder da equipe, você precisa deixar claro também com a equipe que anda com você. Porque quando nós não compartilhamos ou não deixamos as nossas intenções claras, as pessoas sentem dificuldade de saber para onde que está indo e sentem dificuldade de te acompanhar. Então, o interessante é, de fato, mostrar para onde você vai e até onde você quer chegar, né? E tentar se ater nesse caminho onde você já está trilhando, onde que as pessoas já conhecem. Vai mudar a rota, o Senhor mudou a rota, compartilhou com você, compartilha com a equipe, né? Não tente fazer algo apenas porque você quer mudar a rota, quer mudar o processo, quer mudar o caminho, não, né? Esteja atento ao direcionamento do Senhor, porque eles estão caminhando com você, estão caminhando no mesmo propósito, mas eles também precisam saber para onde estão indo.
E falando a respeito, para finalizar essa questão de falar sobre como trabalhar com músicos voluntários, é interessante que quando nós olhamos e lemos a respeito do tabernáculo, né, como era feito o tabernáculo no Antigo Testamento, falar aí um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés, uma das coisas que eram os princípios, tinha alguns princípios, né, que eram necessários, precisos, alguns protocolos que era necessário seguir, que o Senhor deixou, e um deles era que o tabernáculo seria feito por pessoas que tinham coração movido para aquilo e que tinham um coração voluntário, né, que foi chamado, mas quis ir, né? Não tem como nós caminharmos com pessoas que não querem caminhar conosco. Então, se a pessoa não entende que aquilo é um seu chamado e ela que tem que escolher caminhar ou não, ela precisa talvez de um tempo, de um incentivo para descobrir se aquele de fato é o lugar onde ela deve estar, é o lugar onde ela deve servir, se ela quer mesmo caminhar naquele mesmo propósito ou não. Mas ela precisa querer. Não é você, não somos nós que vamos impor isso a cada uma dessas pessoas. O tabernáculo era construído através de pessoas que tinham o coração tocado, o coração movido, e que também pessoas que ofertavam voluntariamente para que aquela obra aconteça. Não estou falando aqui financeiramente, de ofertar financeiramente, mas ofertar o seu tempo, ofertar o seu descanso, ofertar o seu talento, ofertar o seu dom. Só é feita com ofertas voluntárias também, né? Coração tocado, ofertas voluntárias. Então, precisam entender. Nós precisamos passar talvez a mensagem correta, a mensagem de que eles estão ali servindo por algo maior do que nós, maior do que o tempo, maior do que nós estamos, maior do que tudo que a gente pode fazer hoje, não é verdade? É maior. E aí, entrou aqui no YouTube o Ednilson, que eu acabei de compartilhar com vocês, que ele é mais nosso do que da liderança dela, que a liderança dele não ouça isso. Boa noite aí, não tem pergunta aqui no YouTube? Não. Então vamos continuar aí. Falando sobre essa questão do voluntariado. Alguém quer compartilhar algo? Que está aqui no Zoom? Abra aí o microfone e fala. Que aí vou ouvir vocês. A Dani. Dani, você vai falar e aí eu vou repetir porque o pessoal no YouTube não está te ouvindo, tá bom? Então, é eu, né? Sou eu. Você mesmo. Então, tudo que você falou até agora foi bem, assim, tudo que eu passei. Foi bem legal. Eu não conhecia a sua história, né? Olha. E ouvindo você falar, falei, poxa, ela passou por muitas coisas que eu passei. Só que a nossa reação foi diferente, né? Você falou sobre rejeição e eu não soube lidar muito bem com essas coisas. É difícil, então, o que eu fiz? Eu decidi me fechar para a liderança. Falei, não quero ser líder, não vou ser líder, não quero. E já tive convites da igreja de onde eu vim para ser líder, e eu falava, não, eu vou ser seu braço direito, mas eu não vou ser líder. E eu recusei muitas vezes a liderança, sabe? E hoje eu já estou vendo que as coisas estão mudando, sabe? Eu acho que porque eu estou vencendo esses obstáculos, hoje eu estou começando a desejar ser líder, sabe? Mas eu acho que isso é algo que é natural na gente, né? E a gente não adianta, a gente pode fugir, mas chega uma hora que, né? Não tem como fugir, né? A Dani está compartilhando aqui que da situação que eu acabei de compartilhar com vocês, da questão da rejeição, da dificuldade, ela também passou por isso, mas ela teve uma atitude diferente, né? Onde ela se trancou e não quis ser líder, mas agora tem vivido um tempo onde está se abrindo, né? Não vai ser, pode ser fácil? Pode não ser tão fácil? Pode também, mas o Senhor vai te ajudar
transpor esses obstáculos aí. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, estou aqui. Já está ajudando? Nossa, que bom que muito. eu tô ajudando. Continua aí. Amém. Então vamos lá. Alguém quer compartilhar algo mais? Podemos passar para o próximo? E aí vem o próximo tópico, que é como trabalhar com pessoas que ainda não entenderam que o Ministério de Artes não é o seu chamado. Gente, é difícil. Como falar com a pessoa assim, então, querido? Acho que esse não é o seu dom. Esse não é o seu chamado. Nós até comentamos sobre isso ontem, né? E vou deixar aqui mais uma dica, que é, de fato, como a gente tem conversado e falado a respeito disso, de ter um discipulado, de ter uma conversa, ter um bate-papo, perguntar como é que tá no início, ou compartilhar uma palavra um pouquinho antes ali do ensaio, né? Enquanto o pessoal chega, que a gente tinha esse protocolo, a gente já fazia antes da pandemia. Agora, após a pandemia, a gente não tem feito tanto, né? De se dar as mãos, aquele negócio todo, de parar para perguntar, mas a gente tem o contato. Talvez usar esses momentos de início de ensaio, daquele momentinho ali que você vai ter, para talvez compartilhar alguns estudos a respeito sobre chamado, propósito. E uma hora ou outra, não queria deixar qualquer peso, mas uma hora ou outra você vai precisar falar a real, a verdade com aquela pessoa. Mas aí que está o X da questão. Você precisa buscar em Deus o que falar, porque a gente não tem, eu não tenho filtro, gente, vou falar para vocês, o filtro é o que me falta, tem hora, eu preciso de um filtro, a Givânia também precisa, Givânia, pelo amor de Deus, Dani também precisa, é um filtro, gente, deixa eu falar para vocês, é um filtro que me falta ainda, sabe? Né? Aquela questão de ser amável ao falar, e aquela coisa toda de ser rodeado, né? De falar com calma, com mansidão, né? Internamente eu tô assim, misericórdia, como é que essa pessoa ainda não entendeu que eu não é o chamado dela? Né? Que é tão fácil, é tão simples, dá pra ver de longe, até eu que sou míope. Mas tem hora que você vai chegar e vai precisar falar com a pessoa, mas buscar em Deus o que falar e como falar, né? Por quê? Mais uma vez, trago esse exemplo, né? Que não adianta uma macieira se espremer, fazer muita força e querer que saia dela um fruto diferente da maçã, uma laranja, por exemplo. Não vai, porque a essência dela, tudo nela compõe para que saia dela maçã. Não tem condição dela produzir laranja. Ela não vai conseguir produzir laranja. Então, é como se eu tivesse aqui hoje, aqui ó, tô com o meu celular aqui e eu quero beber água. O que eu vou fazer? Não vou fazer isso, lógico, né? Meu celular já tá uma benção, aí eu vou jogar água nele, né? Aí eu coloco aqui, tento jogar um pouquinho de água e tento tomar aqui. O celular foi feito para tomar água? Não. Então, por que eu tô forçando ele a fazer algo, ou tentando fazer? Olha, eu já tô dando uma dica aí para vocês como falar com essa pessoa. Como forçar o celular a produzir água se ele não foi feito para isso? Então, entender o seu propósito e a sua missão. E aí, voltamos ao texto de 1 Pedro 2,9, que fala a respeito disso, né? Que fala um pouco sobre quem nós somos, né? Qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado e como nós faremos, né? Na 1 Pedro 2,9 que fala, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita fala sobre o nosso chamado. Sacerdócio real fala sobre o nosso propósito, como nós falamos, de estabelecer locais de encontro. No nosso caso aqui, que estamos no Ministério de Artes, estabelecer locais de encontro, onde o noivo Jesus possa encontrar a noiva, a igreja. Então nós somos esses, não intermediários, mas somos aqueles que servimos o noivo para que ele encontre um ambiente propício para encontrar a sua amada e que nós possamos cumprir esse propósito. Nação Santa fala do testemunho e a propriedade exclusiva,
Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Então, todos nós precisamos entender a respeito de qual é a nossa missão. A missão, finalizando ali o texto de 1 Pedro 2,9, é para anunciardes as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A partir do momento que eu entendo essa missão, que todos nós temos a mesma missão, que está lá em Marcos 16,15, Mateus 28,11, se eu não me engano, ou 28,19, desculpa aí, que está ali no final dos evangelhos, que é, de fato, ide por todo mundo e pregar o evangelho, entendendo essa missão, aonde quer que eu esteja, eu vou cumprir a missão, certo? Vou. Mas, se eu estiver no lugar certo do meu chamado, eu vou produzir muito mais do que eu produzo se eu estiver no lugar errado. Então, a partir do momento que eu estou num lugar que não é meu, um lugar onde eu não fui feito para estar, eu não sei cuidar de planta, vou falar para vocês a verdade, não sei cuidar de planta. Fui em Teixeira de Freitas, fui aí, Marcela, em Teixeira de Freitas, e lá na igreja da Central, me deram uma flor linda, que eu já esqueci o nome. Parecia um girassol, bonita, maravilhosa. Tem até umas fotos lá no meu Instagram, maravilhosa. E aí eu falei, Deus, já quando eu recebi, eu amo receber, lógico, ganhar presente eu também amo. Quando eu recebi, eu pensei assim, Jesus, que ela não morra. Não morra. Não morra, por favor. Aí, tem uma amiga minha, que é a Melissa, e a Melissa, ela ama planta. Ama planta. Você também, Dani? Ama planta. É aquela coisa maravilhosa. E a Melissa falava comigo. Aí eu perguntei pra Melissa, eu ganhei uma planta, ela é amarela, parecendo um girassol, mas não é girassol não. Aí ela foi lá e me deu um nome científico do negócio, aquela coisa toda. E eu não sei nem reproduzir qual era o nome da bichinha. Não sei. E eu perguntei pra ela, minha filha, como é que cuida dessa planta aqui pra ela pelo menos chegar em Belo Horizonte? Aí ela falou assim, ó, você vai colocar um pouquinho de água nela. Beleza. Ela parou por aí. Priscila, você coloca um pouquinho de água nela. Todo dia a Priscila ia lá pegar meio copo d'água de 200 ml e tacava na bichinha. Meio copo d'água, tacava na bichinha. Só que negócio, só pra vocês entenderem como é que era a situação da pessoa, que não sabe mesmo cuidar de uma planta. Foi me dado a planta no vaso e também, sabe aqueles negocinhos que fica assim de papel, que colocam ela e colocam plástico, colocam um laço, aquela coisa bonita, maravilhosa? A pessoa que nem pensou em tirar o laço, tirar o celofane, tirar o papel e deixar só a bichinha com o negócio. Gente, deixa eu falar pra vocês. Beleza, fui colocando água, e bota água no negócio, e bota água. Aí cheguei no aeroporto, né, pra ir embora. Cheguei no aeroporto pra ir embora. A moça do aeroporto falou assim, então, você não vai poder ir levar essa planta. Falei, moça, mas eu vou levar a moça, pelo amor de Deus, eu ganhei a moça, tá ali fora, como é que eu vou deixar a planta aqui? Ó, então você vai ter que tirar. Ela tá com água? Eu falei, não tá com água não. Pra mim, meu filho, a terra tinha enxugado, era tudo. Tava tudo certo. Aí, pegou a planta e passou no raio-x. Quando deitou a planta, gente, acho que saiu uns 3, 4 litros de água ali, porque vou te falar um negócio. Saiu, foi muita água, mas é muita água. E eu falei, gente, mas de onde que vem essa água? E aí, como deitou o negócio, a planta já começou a soltar as folhinhas, né? E a planta era uma gracinha, gente, linda demais. Aí a moça falou assim, ó, você vai ter que tirar aí essa água dela. Aí eu tirei o laço, tirei o celofane, tirei o papel, tá a Priscila com a planta só, pra levar. E aí tirei a água e tudo mais e fui vazando lá de Teixeira de Freitas, parei em Brasília pra chegar em Belo Horizonte. Quem é que diz que a planta chegou viva? Não chegou, gente. Mal chegou com umas folhas, entendeu? Eu tentei, eu falo com você de verdade, eu tentei cuidar da bichinha para ela chegar aqui. Aí chegou em Belo Horizonte, liguei para Melissa, falei, Melissa, eu não posso deixar essa planta morrer. Eu não posso, me ajuda. Eu vou na fábrica e vou pegar. Ela foi e pegou a planta.
E ela levou para a planta, que a planta precisava de um sol, mas não era um sol que batia direto, era uma sombra, que não sei o que, aqueles paranauê. Eu já ia colocar ali, turricando no sol mesmo, para ela pegar um ar livre, né? Para ela ser livre. Eu pensava assim, para ela ser livre, eu vou colocar ela aqui nesse lugar, porque aqui ela vai ficar feliz, no meio que negócio ali, que eu não sabia também qual era o nome da outra planta. E aí ela levou a planta. Aí passou 3 dias, eu perguntei pra ela, e aí, Melissa, como é que tá a planta? Pri, morreu. Eu falei, não acredito que eu assassinei uma planta. A planta saiu de Teixeira de Freitas viva, gente. E aí eu cheguei com ela em Belo Horizonte, morta. O que eu quero falar com isso? Eu não fui chamada pra cuidar de planta. Então, se é bom saber. Obrigada, né, Quando vier para Sorocaba, não vamos dar planta, não. Não vai dar planta, não. Por favor, eu vou tentar chegar com ela aqui, se tiver. Mas, assim, se for, eu prefiro coisa de comer, assim. Tá? Eu prefiro, já deixando aqui a real, a Dani falou ali que em Sorocaba, quando eu for em Sorocaba em agosto, que eu estarei aí, se Deus quiser, não vai me dar planta, porque de fato eu não sei cuidar. Então, gente, eu não fui chamada para cuidar de planta. E o que acontece? Quando se eu não sou chamada para cuidar de uma planta, a planta nas minhas mãos, ela tem os dias contados. Assim sou eu quando eu não estou exercendo o papel para o qual eu fui chamada. Nossa, agora foi profundo. Não foi? Essa foi uma explicação. Obrigada. Foi profundo essa. Mas deu para entender? É a mesma coisa. Vamos dizer que a planta ali é o meu chamado. Se eu não souber cuidar do meu chamado, daquilo que está nas minhas mãos, e eu não fui chamada para aquilo vai morrer. Então, é entender o meu lugar e estar no meu lugar. Estar à altura do meu chamado. Isso eu preciso entender. Né? Qual é o meu lugar, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é a minha missão. Entendendo a missão, todos nós temos a mesma missão, que é de propagar o evangelho, de falar a respeito de Jesus, de falar, Maranata, o Senhor já está vindo, ora vem Senhor Jesus, né? De falar com o povo, de falar com a igreja, de falar com aqueles que caminham conosco. O Senhor está voltando. Essa é a nossa missão universal. Esse é o chamado para todos. Não é só para evangelista, não. Né? É para todos. É a nossa missão. Mas eu vou cumprir a minha missão no lugar para o qual eu fui designada. Não adianta também, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós é uma parte do corpo, não significa que algumas partes ou outras são mais importantes, né? Porque aparecem mais ou porque aparecem menos. Algumas de fato aparecem muito pouco e outras não aparecem nada, e eu dou graças a Deus por isso, mas não se perde a importância do lugar onde ela está. Por exemplo, uma coisa que vocês veem muito é o meu rosto aqui, é a minha pele, é o que vocês conseguem enxergar, que eu consigo enxergar de vocês também. Mas, significa que é mais importante do que o coração? Não. O coração, ele está escondido. Glória a Deus por isso, porque um coração exposto gera morte. Um coração exposto... Nossa, gente, hoje nós estamos profundos. Um coração exposto gera morte. Uma pessoa com o coração ali à vista morre. Não tem como, né? Não significa que porque ele não está aparecendo, ele é menos importante do que isso aqui que a gente está vendo. Não tem condição, né? Então, nós precisamos entender o nosso lugar no corpo para que um corpo bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor, né? Vamos cantar assim, esteja de fato caminhando mediante ao mesmo processo. É uma coisa, por exemplo, não sei se você já chegou a ver uma pessoa que bebe, por exemplo, né? Pessoas que bebem, a bebida faz ela o quê? Perder os sentidos. Então, o corpo fica como se fosse todo desajustado. É a mesma coisa de pessoas que não entendem o seu lugar, elas querem fazer uma função que não é dela e não conseguem. Aí o corpo fica o quê? Desajustado. Então, é entender o nosso propósito, entender o nosso lugar, entender o nosso chamado, para que então nós possamos cumprir o chamado que Cristo deu para nós. Então, como trabalhar assim, então, com pessoas que não entenderam?
tenta ensinar enquanto caminha, não compreendeu, fala, ensina. Dei várias dicas aqui, né, de como falar, de alguns exemplos. Tem algumas pessoas que só entendem por parábolas, né? E eu usei algumas parábolas aqui com vocês. Estou me sentindo discípula de Jesus mesmo, glória a Deus. Então, algumas pessoas vão entender parábolas. Aquelas que não entenderem por parábolas, faça como Jesus. Então, querido, o negócio é o seguinte, tá entendendo? Mas com calma e pedindo sempre ajuda ao Senhor. A outra questão aqui é, e quando a minha liderança não me apoia? O que eu faço? A palavra fala que toda autoridade ela foi delegada, outorgada pelo Senhor. Então, a partir do momento que eu me coloco debaixo daquela liderança, eu preciso aceitar aquela liderança. Tem uma coisa que o pastor Márcio fala, se a sua liderança não está sendo de acordo com a palavra, saia debaixo desse jugo. Né? Porque acaba se tornando jugo. E ele deu alguns exemplos, não vou dar o exemplo aqui, mas trazendo mesmo, se não está de acordo com a palavra, não se submeta. Mas o princípio é submissão, estar sobre a mesma missão. Né? Esteja onde o Senhor te colocou, porque é ali onde provavelmente você vai dar fruto. Talvez é uma estação, é um tempo apenas que você vai passar ali e pergunte a Deus, Senhor, o que eu vou aprender nesse tempo que eu estou aqui e o que eu vou ensinar nesse tempo. Porque muitas das vezes você está ali para ensinar a ter um coração humilde, ensinar que você se submete à autoridade que o Senhor delegou àquela pessoa. Se você tem a oportunidade, chegue e conversa com a liderança, não estou entendendo tal coisa. Chegar e perguntar ou querer entender como a liderança age, qual que é o pensamento dela, isso não é rebeldia. Rebeldia é você chegar e falar com outros de fora, porque meu líder é assim, que meu liderança é assim, que minha liderança é tal, que tarará, não me apoia e tal, mas com o seu líder você não chega e fala. Então, o princípio de honra, né? Primeiro vá no seu líder, converse, pergunta, você quer saber como é que funciona? Pergunta para ele, qual que é a intenção, qual que é o propósito, para onde que você vai, que é a mesma coisa que nós podemos fazer com aqueles que caminham conosco, aqueles com o qual nós exercemos a nossa liderança, que nós lideramos, né? A questão da transparência. Teve essa facilidade de conversar? É a oportunidade de você conhecer o coração do seu líder e o seu líder também conhecer seu coração. E aí talvez a frase pode até mudar aqui. Quando a minha liderança, agora eu entendi porque a minha liderança talvez não me apoiava, mas ela nem sabia o que estava acontecendo comigo. Ou agora eu sei que a minha liderança está precisando de ajuda, porque ela está muito atarefada e ela não conseguiu perceber no meio das muitas tarefas o que eu estou sofrendo. Porque, gente, nós não temos bolinhas de cristal, não é verdade? Se não chegarem para nós e falarem o que a gente precisa talvez perceber, ou até mesmo, se uma pessoa, os meninos da minha equipe conseguem perceber quando eu estou chateada, porque eu tenho uma facilidade tremenda de mostrar nisso aqui, ó. Gente, é um bico, é um olho baixo, tá entendendo? Eu tenho a facilidade de mostrar aqui, ó. É uma coisa assim. Quando eu tô triste, o olho não consegue nem levantar. Quando eu tô com raiva, dá um sangue no olho, assim, entendeu? Eu ainda tô em tratamento, tá, gente? Como falei pra vocês, ainda vou alcançar a estatura do varão perfeito, ainda estou no caminho, porque se eu estivesse pronta, a minha senha já tinha chamado, eu já estaria pronta para subir. Mas eu ainda estou aqui, então o Senhor ainda está trabalhando em mim, né? Em nome de Jesus, não sou perfeita, como diz a minha amiga Bruna Carla, sou humana, não consigo ser perfeita. Né? Perfeito é só o nosso Senhor, e isso nós temos que tentar de fato sermos igual a Ele todos os dias, né, Dani? Nós somos muito parecidas. Somos parecidos? Então em Sorocaba aí nós temos muito para conversar, filha. Já vai preparando o caderninho, que em agosto nós vamos conversar muito. Uhul. Se Deus quiser. A Dani tá falando que nós somos muito parecidas, glória. Né? E interessante falar a respeito sobre isso, de parecido,
entra um pouquinho nessa pergunta de quando a minha liderança não me apoia, o que eu faço e tal. Uma coisa que eu tenho percebido e que o Senhor tem me ajudado a ver na minha equipe, por exemplo, e nós até fizemos há umas 3 semanas atrás, um mês atrás, um pouquinho mais talvez, nós fizemos, sabe o que, gente? Nós fizemos o teste de temperamento. Vocês já fizeram um teste de temperamento? Eu sou colérica e hemorrágica, já confesso. O colérico precisa de quê? De conversão, sabe? O colérico precisa de quê? Se parecer com Cristo. Se Jesus aparecer aqui hoje, eu agarro nele, meu filho, eu só solto quando eu ficar igualzinho a ele. Porque vou te falar, ele já aparece, né? Nos nossos corações, glória a Deus, vocês me entendem que eu estou falando, né? Mas colérico é aquela pessoa que tem a habilidade de ser líder, de falar e comunicativo. O sanguíneo também tem a questão do ser muito, de falar bastante, de se comunicar bastante. Colérico e sanguíneo nem sempre se bate, porque querendo, já é muito bom, ajuda muito o ministério, né, Pri? Porque aquele negócio, aquela guerra de poderes. Agora, fleumático é aquela pessoa que demora, aquela pessoa assim que é um exercício da paciência, aquela pessoa assim que te exercita na fé. Quem é gente, quem é colérico é exercitado na fé, Senhor, né? Porque a pessoa demora. Quanto você, meu caso, vou falar de mim, né? Enquanto eu sou 220, o colérico é 50, não é nem 110, é 50. É aquele um pouquinho mais difícil, dá um pouquinho assim, ó. Tá tentando Pastora inventar Priscila. Oi, Zaqueu. Aqui, ó, o meu outro líder. Aqui, ó. Esse é fleumático. Eu tô a 1000 e ele tá a 50. Ô, Jesus, qual que é o nome do seu líder? Gabriel. Ei, Gabriel, Na paciência de Jesus Cristo. A paciência de Jesus Cristo, a paz. Mas é difícil esses temperamentos que a gente tá querendo ir muito na frente enquanto o outro tá lá. E qual que é o outro? Melancólico, né? Chora, né? Aquela pessoa assim que é mais poética, que vê poesia nas borboletas, aquela coisa, né, que passa assim. É característica. Isso eu falei características bem baixas, bem básicas, na verdade. E outra coisa que eu percebi, além dos temperamentos, tem as linguagens de amor, que eu falei com vocês aqui, né? A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu gosto de conversar. Tem gente que é toque físico, tem gente que é presente, e tem várias outras linguagens de amor. Quem ainda não leu, lê as 5 linguagens do amor, faz muito bem. Lê também Temperamentos Transformados, dá, por favor, dá uma lida nesse livro. E também tem a questão do chamado, pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Gente, é muita coisa. Imagina, vou falar para vocês, eu aqui, Priscila, colérica melancólica, tá? Mais colérica do que melancólica. A linguagem de amor é tempo de qualidade e é ensino, chamado ensino, mestre, tá? Só um pouquinho desses 4 aqui que eu falei. Colérico, eu já falei que precisa de Jesus converter. O melancólico é o equilíbrio. Glória a Deus que veio o melancólico junto, porque senão acho que nem eu me aguentava, né? A linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, se você não tiver um tempo para sentar comigo, para conversar, para a gente bater um papo, eu gosto de resolver as coisas na conversa. Quando eu vejo que não tem como resolver, eu já deixo para lá. E o outro é ensino. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, mas me falta uma paciência por causa do colérico daquela pessoa que não quer aprender. Deu para entender? É uma pessoa complexa, gente. É uma dificuldade. É várias pessoas numa só. É muito difícil. Então imagina você lidar com pessoas que têm temperamentos, que têm chamado, que tem tudo diferente de você. Então é muita coisa que nós precisamos levar em conta para talvez pensar que para talvez você falar que você conhece alguém, né? Porque se eu não me proponho a conhecer a minha liderança, não estou pedindo assim, pastor, me fala aí, qual que é o seu temperamento? Né? Que se o seu pastor estivesse, já pergunta, qual que é a sua linguagem de amor? Aí ele vai e fala, qual que é o seu chamado ministerial mesmo, pastor? Fala comigo. Pronto, aí você vai lá, pega a listinha, imagina se você tiver que fazer essa listinha com cada pessoa que você conhece, né? eu uso, né,
a Melissa, porque a Melissa, além de entender de planta, ela entende totalmente de temperamentos. Então, a Melissa, eu sou muito agitada, enérgica, de vez em quando estou sem educação, já peço perdão aí, porque, né, é uma coisa de dificuldade, estou sendo trabalhada nisso, né? E Melissa toda lady, toda muito tranquila, é a pessoa que tardia de falar, ela é melancólica, ela não é fleumática. Mas assim, por mais que a gente tenha as nossas diferenças, ela foi de fato a pessoa que eu mais amei de trabalhar. E espero que em nome de Jesus ela estiver assistindo aqui. Melissa, vem trabalhar comigo, por favor. Obrigada. Já faço um apelo aqui. Por quê? É uma pessoa que entendeu o meu temperamento, entendeu o meu ela me analisou. Ela é quase uma analista de pessoas, né? E ela compreendeu até onde que ela podia ir e também me mostrou até onde de fato eu podia ir também, né? Tem muitas coisas que no meio do caminho que a gente foi se acertando. E é assim, lidar com pessoas, nem sempre você pode pensar de fato, meu líder não me apoia. Mas conhece seu líder um pouquinho. Tem um momento de conversa com o seu líder para você talvez ver se a concepção ou se a sua percepção está certa. Porque talvez pode estar errada. Não é que seu líder não te apoia. É a forma dele. É igual, por exemplo, o evangelista. O evangelista não é aquela pessoa que tem chamado evangelista. Não é aquela pessoa que vai ficar parado numa igreja, nas 4 paredes, porque o chamado dele está lá fora. Ele gosta de ir lá fora, de fazer evangelismo, de ficar falando de Jesus, não sei o quê. Ele vai lá e traz um monte para a igreja, mas ele não cuida. Ele não vai cuidar, porque ele não tem chamado de cuidar. Cuidar é outro, cuidar é o pastor. Eu vou lá e falar a respeito da palavra. Entende? E aí a gente fica pensando assim, nossa, aquele irmão ali está desviado, ele não vem na igreja. Aquele irmão ali não vem, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Entende? É muita coisa para a gente analisar. Então, antes de a gente pensar alguma coisa, vamos tentar, talvez, entender o ambiente que a gente está vivendo ali, entender a situação, como é que está tudo aquilo ali. Entende? Para que, então, a gente comece a trabalhar. Isso aí já é um exercício, talvez, para você fazer com essa equipe. Eu fiz com a minha equipe, eu já falei para alguns lá, assim, você é sanguíneo, eu tenho certeza que é fleumático. Tenho certeza absoluta que você é fleumático. E uma delas é o Lucas, que eu falei com vocês, né? Eu tô falando do Lucas aqui umas 15 vezes. O Lucas que é o baterista. Meu Deus, o Lucas tá aí. Que é o baterista. Então deu para entender um pouquinho. A gente fez o teste, aí ele falou, realmente eu sou fleumático. Falei, olha, gente, meio que eu sabia. Tardio em falar, que é vários pontos positivos, né? Então é conhecer. Dizem que Pode falar, Dani. Dizem que a maioria dos músicos são fleumáticos, né? A maioria dos músicos são melancólicos. Que é na melancolia que existe o dom da arte. Que é a mais aflorada, o dom da arte. A maioria é melancólico. Pode não ser o primeiro, mas com certeza é o segundo. Ah, tá. Porque você tem o predominante, né? E sim. tem o sub, não sei como é que fala. Fleumática colérica. Fleumática colérica? Meu Deus, como você se aguenta. A Divana já tá assim. Te abençoe em nome de Jesus. Depois no final nós vamos orar. O meu é sanguínea melancólica. A Divana é sanguínea. Eu fui premiada. E o meu esposo é fleumático, gente. Se vocês verem nós dois ministrando juntos. Vocês dois ministrando juntos? É uma bênção. Não, porque nós ensaiamos em casa também. Uhum. 2 ministros de louvor. Então, para montar uma letra de música, ele é muito calmo. Calma, amor, vai dar tempo. Então, a Divana, falta 48 minutos, mas vai dar tempo. A Diva escolhe as músicas agitadas e seu esposo as músicas mais adoração. Não, aí nesse ponto é o contrário. Ah, é? Só nesse ponto é o contrário. Rafael, ele gosta das músicas mais agitadas, mais fortes, mais intensas, e eu das canções que são mais para ministrações, mais espontâneas. Aí o melancólico vai. Nessa hora o melancólico vai. Né, Diva? Mas assim, Rafael, ele tem ele é mestre, né? Mestre. E o meu é pastor. Então, tudo se complementa. Na hora que vai ministrar os vocês dois estão ali, ó. Se você tem chamado pastoral, seu marido, o mestre não sei, eu não sei explicar, mas levou um tempo pra gente se entender. Deus propósito, de fato. Não tem como. Você pode tentar juntar.
outra tampa de panela que não vai dar certo. No meu caso, estou solteira. Quem tá casado aí... Agora, o restante, nos instrumentistas, a maioria é melancólico. Não entendi, Diva? Nos instrumentistas, os meninos do instrumento, a maioria é melancólico. É melancólico. É um drama. Meu Deus, é um drama. Acho que na próxima a gente podia falar como lidar com os temperamentos. O que vocês acham de começar a trabalhar esses temperamentos? E chamar os liderados, né? Pra gente já falar o recado de uma vez, tá entendendo? Glória a Deus, né? E aí... Pastora? Pois não, Zaqueu. Eu vou precisar sair aqui, que eu vou fazer um atendimento, comprar um ministro, mas o meu líder vai ficar aqui, um dos meus líderes, tá? Eu esqueci o nome do seu líder. Deus abençoe. É o Gabriel. Gabriel, ele vai ficar aqui, mas eu... Fica aí tá? conosco. Deus abençoe, obrigado. Amém, por nada. Então, vamos lá. O próximo aqui, a gente até passou um pouquinho, mas está quase acabando. Faltam só 3 tópicos aqui, eu gostaria de a gente conversar sobre todos eles. Mas ali o próximo é discipulado para o Ministério de Artes. Nós falamos sobre isso ontem, né? E falamos agora também de talvez ter aquele momento um pouquinho antes do ensaio. A gente sabe que tudo é muito corrido, os dias estão muito corridos. Se você fizer um dia só para discipulado, pode ser que a maioria não vá. Só para o encontro, talvez a maioria não apareça. Então aproveita aquele momento ali, que está todo mundo lá no ensaio, e tem esse momento. Não deixa de caminhar, de ligar, de perguntar, de saber como é que eles estão. Porque na liderança que eu fui liderada, não ministerialmente, mas teve uma liderança que eu sentia falta do pastor ou do líder me perguntar como é que eu estava. Não é que eu sou... Ao meu lado melancólico tem hora que aflora, gente. Eu quero saber que alguém pergunte como é que eu estou. Tá entendendo? Eu acho que é algo importante, assim, dar uma conversada, né? Aí vai na linguagem do amor, vamos conversar um pouquinho, né? Então, eu acho que é interessante você, talvez, ligar, né? Não sei se os liderados de vocês estão aí vendo ou vão assistir, mas dá uma ligadinha, pergunta aí, amado, como é que você está? E aí, quer conversar? Quer orar? Né? Já teve alguns dias que o Senhor falou assim, ó, quero que você mande um áudio para cada um, orando por eles. Falei, beleza, Senhor, vamos embora. Menino, tinha vezes que saía áudio de 5 minutos, 4 minutos, né? Aquela coisa assim, e o Senhor ia mostrando o que era para orar. Tenta exercer isso, né? Isso também é uma forma de discipular, né? Discipular no caminho do Senhor. E o que eu comunico à minha equipe? Como que é a sua liderança? Né? Eu estou caminhando tudo para falar sobre um outro estudo com vocês também, que onde que eu vou trabalhar sobre esses temas em questão de, principalmente, né, os tipos de liderança que funcionam e que não funcionam com ministros. Não vou conseguir falar sobre eles aqui todos, mas já vou deixar listado aí para vocês tipos de lideranças que que não funcionam com artistas. O chefe extremamente exigente, que exige, cobra. E aquele negócio, né? Cobra, exige. Um negócio que muito aperta. Não tem nada que apertar. Vocês já pegaram a moeba? Alguém já pegou a moeba? Massinha. Aí você pega a moeba assim, coloca na mão e vai apertando. O que acontece? Ela vai saindo pelos dedos. Ela vai escorregando. Tudo que é muito apertado, uma hora vai sair, como diz, o tiro sai pela culatra. Vai começando a sair as coisas e você não vai conseguir segurar, né? Ou o treinador dominador, faz isso, faz aquilo outro, você não sei o que, tarará. Ou o patrono super protetor, não deixa as crias, igual né, primeiro filho, mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem é assim, meu filho não lambe o chão não, meu filho não coloca o dedo aí não, meu filho não faz aquilo não. Minha mãe no segundo já falava assim, deixa que toma um choque, daqui a pouco tá ótimo, nunca mais coloca o dedo ali mais, negócio assim, né? Também não pode ser tão largado. E o tipo silencioso, apagou a luz aqui, desculpa. O tipo silencioso, que não fala nada, vê tudo acontecendo, mas não fala nada. Então, esses tipos de liderança não funcionam com artistas, ou não funcionam com pessoas que trabalham na área das artes. Todos nós precisamos sim de feedback, todos nós precisamos sim de talvez caminhar um pouco mais pelas próprias pernas para conhecer até os seus limites. Não falo em questão
outras coisas. Me solta que eu vou andar no mundo, misericórdia, nada disso, não tô falando nada disso. Tô falando mesmo de entender, né? Porque fica gravado aqui, não quero que ninguém fale, a Priscila falou, vamos tentar. Tá amarrado. Então, de tentar conhecer um pouquinho mais do seu chamado, até onde você consegue ir, né? Talvez precise soltar um pouquinho mais, né? Soltar, deixar um pouquinho mais livre e tudo mais. Então, tem alguns tipos de lideranças que não funcionam, que são extremistas, mas nós precisamos, talvez, até encontrar um equilíbrio para que, enfim, você possa comunicar, de fato, a mensagem que você quer passar para os seus liderados, né? Qual mensagem, de fato? O que você tem comunicado? Então, é uma própria análise nossa. Como eu tenho falado com os meus liderados, o que eu tenho passado pelos meus liderados, o que eles têm entendido do que eu tenho falado, ou tem sido um telefone sem fio. Você já viu o telefone sem fio? Já brincou com isso, gente? Começa assim, A. Aí o próximo fala A. O outro fala A. Aí o outro, B. Aí vai. Na hora que chegou lá no final, tá no Z. Eu falei, gente, o que aconteceu? Era A, já ficou no Z, né? Aquele telefone sem fio. Então, qual a comunicação? A comunicação que eu tenho feito com os meus liderados tem sido, de fato, assertiva? Eles têm entendido e compreendido a mensagem que eu estou passando, o que eu estou falando com eles? Ou eu falo A, eles entendem Z, e eu não tenho ligado, não tenho me corrigido, tem isso mesmo, já que é isso mesmo, vou ficar por aí mesmo. Então, é hora de pensar nisso, né? E o último ponto aqui é como ajudar a vencer o medo daqueles que têm o chamado. Eu vou falar para vocês a verdade. Eu só venci o medo de ministrar, por exemplo, como eu mencionei para vocês, né? A primeira equipe que eu liderei falava comigo assim, Priscila, por que você não ministra? Ministrar mesmo, de falar alguma coisa, de declarar alguma coisa fora da música, porque o negócio era assim, pegava o microfone, cantava a música, os refrãos, os coros e tal, aleluia. Aí começava outra. Falava era nada. Gente, eu vou falar pra vocês. Até hoje, vamos confessar pra vocês o negócio. Até hoje eu vou confessar que eu tenho medo de falar, tá? Eu tenho medo, sim, de falar. Porque se eu não penso antes, vai sair abobrinha. Vai sair coisa, assim, que até Deus duvida, assim. Eu vou me enrolando, eu fico nervosa, minha língua vai travando, aquela coisa toda. Gente, é algo assim, que não consigo, acontece, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade de falar assim, tipo, esses últimos dias, o pastor Márcio não tem ido, quem tem feito os cultos é o pastor Lucinho, né? E toda vez que com o pastor Lucinho, ele fala assim, ó, quem abre o culto é o ministro de louvor. E eu já fico assim, eu já fico em casa pensando o que eu vou falar com a igreja para deixar bem ensaiado. Eu sei, gente, vou falar para vocês, é verdade. Porque se eu não ensaiar, vai dar ruim. Mas vai dar ruim com força, né? De eu falar coisa que nem eu entendo. A minha língua vai embolando. Quando é um negócio assim que vai embolando, que vai acontecer. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? É engraçadíssimo. Embola. E eu tenho medo de falar assim, Senhor Jesus, eu te perdoo. Eu te libero, Jesus. Senhor, abomina os irmãos, entende? Eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu tenho certeza que eu vou falar alguma coisa errada. Então eu treino antes, entendeu? Eu dou uma treinadinha básica antes. Antes eu tinha que fazer aqueles vídeos de arrasta pra cima, ou vídeo de coisa mesmo que uma igreja chama, vai lá fazer vídeo. Gente, Melissa que sofria. No meu Instagram lá tem. Só erro de gravação. Por quê? Eu não conseguia fazer um vídeo de primeira, não, porque era difícil, aquele negócio, tem que lembrar de qual igreja, o que eu tô falando, o que eu vou falar, que negócio ser. Então, tem coisas que eu precisei treinar. E uma das coisas que eu percebi nessa questão é que era necessário eu treinar e após executar. A primeira música que eu ministrei foi a música Rio de Deus. Vocês lembram da Rio de Deus, da Nívia? Gente, maravilhosa a música, né? 8 minutos de música. Uma pessoa que não grava a letra, uma música de 8 minutos. Venhamos e convenhamos que ia dar ruim. Alguma coisa ia dar errado. Principalmente, eu tô até arrepio, principalmente se não tiver a letra. Quando a letra, sabe, lá na igreja de vocês tem letra, gente? Porque quando não tem letra, deixa eu falar pra vocês, eu não sei cantar nem Preciso de Ti.
Vou falar pra vocês. Não sei cantar nem Preciso de Ti quando coloca assim pra me cantar sem letra. Aí eu preciso de ti. Só a igreja. Perdão de ti. Só a igreja. Quer falar, Diva? Não, tem o Levante Sua Mão também. Levante sua mão, igreja. Adora o Senhor, igreja. Adora o Senhor, igreja. Eu esqueço de Esse domingo eu ministrei uma música que eu vou ministrar. Domingo passado, né? Que eu ministrei no Culto das 18. Vou ministrar de novo esse domingo. Eu nem passei pros meninos na lista, preciso passar hoje. E era Vida ao Sepulcro. Quem é que eu lembro? É muita estrofe, gente. Não consigo lembrar. E aí a música da Nívia. Eu tava com um vestido que tinha um laço enorme, que parecia de 1 metro, que ficava aqui no início do vestido. Gente, só sei que o laço entrou pra dentro e saiu por aqui, ó, pelo sovaco, de tanto que eu tremia. E era muita tensão, aquele negocinho, eu tenho que olhar a letra, tem que falar com a igreja, tem que olhar... Ai, gente, é muito tenso. E aí a pastora Vachi, na época, chegou assim, nossa, mas que ministração linda, você estava tremenda. Que tremenda, glória de Deus. Glória a Deus que o Senhor usou e permaneceu. Mas não era isso não, gente. Era de medo de errar a letra, era de medo de dar ruim, era medo. Eu tinha medo de... E ainda saí com um laço aqui, né? Tem uma foto comigo com um laço pendurado aqui, ó, na manga. Minha manga era comprida, gente. Tinha um laço saindo aqui, vocês não têm ideia. Eu até paguei essa foto, eu vou tentar ver se eu recupero ela. Tinha no meu Orkut. Foi traumático. Mas eu só fui vencendo o medo com a Vânia me colocando pra frente. E aí eu aprendi a colocar pra frente. Tem, por exemplo, eu vou falar aqui da Ana Verônica. Amo a Ana Verônica tá comigo em tudo, né? Ana Verônica, todos os meninos, né? Mas a Ana Verônica tem estado comigo um pouco mais, principalmente nos lugares onde que é voz e violão, ela vai comigo, aquela coisa toda. Ela consegue ministrar, ela tem uma voz linda, consegue ministrar lindamente quando não tem câmera. Agora coloca a câmera, dá uma travada. E câmera dá uma travada mesmo, vamos falar a verdade. Coloca a câmera, dá uma travada. Como que ela vai vencer o medo? Coloca ela pra cantar na frente da câmera, coloca talvez na oferta, né? Tem a música Eu Confio em Deus, ela vai lá e faz aquela parte da mulher, porque ela já vai, mesmo que seja uma parte pequena, daqui a pouco, sem avisar, porque eu sou daquelas, se ela estivesse aqui, ela poderia falar. Que na última eu falei com ela assim, tá? Começou a música. Aí eu só virei pra ela assim, falei assim, ó, você canta no refrão. Ela, hã? Fingi que não tava nem acontecendo. Fechei meu olho, na hora que chegou a parte, fechei o olho e coloquei o microfone pra cima. Ou seja, alguém tinha que cantar. Era ela. E graças a Deus ela foi, e ela vai tranquilamente. Então, assim, talvez é forçar, desenvolver a pessoa no meio do caminhado, colocar uma música ou outra, que assim ela vai vencendo aquele medo. E o meu medo mesmo de falar foi assim, pensando no que falar na hora de uma ministração ou outra, tentar pegar músicas que sejam de fato bíblicas, porque assim o texto bíblico vai te ajudar muito na condução, né, na compreensão. Porque, vou falar a verdade para vocês, tem muita música linda e maravilhosa, tem muita gente cantando, mas que só fala do eu. E hoje nós estamos num tempo que não é para falar mais do eu, nós precisamos falar de Jesus, porque Jesus está voltando. Então, se a gente pode usar a ferramenta que Ele nos deu para proclamar a palavra, use-a com sabedoria e sem moderação. É a única forma que você pode usar sem moderação. Cante a palavra, fale a palavra, declare a palavra. E lembrando que nós somos mais do que aquilo que nós fazemos na plataforma. Nós somos filhos, nós somos amados, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, a nossa vida não acaba a partir do momento que eu não estou mais exercendo o meu chamado, ou a partir do momento que eu não estou mais na liderança, e eu preciso entender o meu chamado, o meu propósito e a minha missão. Volta aí a falar do que a gente está falando no início, entender de fato isso, que nós somos muito mais do que fazemos, muito mais do que executamos, muito mais do que tudo isso. Nós temos um chamado, tem uma música aqui, né, que é do 4x1. Eu tenho um chamado, jamais, eu sou péssima das letras. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do evangelho anunciar. Então, lembra do seu chamado, lembra da sua missão e corresponda ao chamado que o Senhor tem para você de forma linda, né? De forma
plena. E aí é o convite que eu queria também já deixar para vocês. Tudo isso que eu tenho falado, como eu, né, já é de sabedoria de vocês, começou mesmo por causa daquela caixinha, né? Aquela caixinha de pergunta que não tinha como eu responder cada uma daquelas perguntas de um vídeo de 10, 15 segundos, não tinha como. E o Senhor começou a trazer algo no meu coração, que era de ter esse momento de encontro. Eu falei, Deus, só esse momento de encontro não vai ser possível, talvez, falarmos de tantas coisas que o Senhor tem para nós. E eu gostaria de deixar um convite de um outro evento que vai acontecer nos dias 21 de junho a 2/7, e que é uma escola de férias, escola de inverno de férias, 2 semanas inteiras de bastante conteúdos. Eu vou compartilhar alguns dos conteúdos só para vocês que estão aqui, tá? E para quem está no YouTube agora assistindo, né? Então, essa escola de inverno tem esse tema de que nós somos mais do que fazemos, é mais que ser, entender mesmo que eu preciso estar à altura do meu chamado e à altura daquilo que o Senhor espera de nós. Então, nós vamos tratar sobre alguns assuntos como entender a nossa identidade, né? Isso já tem trabalhado há muito tempo. Estabelecendo um ministério de louvor do zero, que é muitas dificuldades que as pessoas têm me perguntado. Como estabelecer um ministério de louvor do zero, assim, uma igreja pequena? Como é que faz o processo de audição? Eu não consigo fazer o processo de audição, mas como que eu posso, talvez, trabalhar alguma forma para estabelecer um ministério de louvor coeso, um ministério de louvor que vai ser frutífero, né? Outros assuntos, a beleza de conhecer a Deus, quem é o Deus que nós adoramos, falar um pouquinho sobre a teologia da adoração, a liderar artistas, a integridade na adoração, que vai ser com a pastora Vívia, que vai falar sobre o que é integridade, adoração no tabernáculo, a integridade restaurada, compondo a adoração, conhecendo Deus adorável, como montar um repertório eficaz, né? Trazer mesmo de volta a palavra às nossas músicas, gente, né? Se tem tido dificuldade, não tem tantas músicas que falam da Bíblia, eu quero até incentivar vocês a comporem, né? A começar a trabalhar essa composição usando a palavra como a base para a composição e, de fato, proclamar o Evangelho de Deus, lidando com diferentes temperamentos, que nós começamos a falar aqui. Eu acho que é um assunto que dá pano para manga, né? Para a gente começar a falar sobre temperamentos diferentes e tudo mais. Louvor como arma de guerra, criatividade, que nós somos ser criativo e tantas outras aí. Discipulado, coração do artista, ser líder e ser artista. Como tratar a incompatibilidade ministerial com o nosso propósito, a nossa missão, e também falar um pouquinho do teatro na Bíblia. Então tem 20 matérias aí que a gente tem trabalhado já. Como foi, assim, como o Senhor deu, junto com o encontro de ministros, nós estamos trabalhando correndo para o dia 21 a gente conseguir fazer esse encontro. E eu vou mandar para vocês mais informações nos e-mails, mas eu queria colocar aqui um videozinho para vocês assistirem, que fala sobre o oficial. Esse mesmo. Rapidinho. Vamos lá. O Thiaguinho tá aqui me ajudando, né, gente? O Thiaguinho é fera. Assiste esse vidinho que é só...
Então fica aí o convite para escolas de férias. O que você vai fazer nas férias, gente? Vamos aprender mais de Deus, falar um pouquinho, conhecer mais a respeito daquilo que o Senhor espera de nós como ministros do altar. Então fica aí o meu convite para vocês. Quem está aqui vai receber um e-mail especial, quem participou aqui no encontro do ministro. E para você que está no YouTube também, se eu não me engano, tem algum vídeo aí no meu YouTube que tem o link de pré-inscrição. E será uma alegria ter vocês comigo. Muito obrigada, de verdade, por esse momento aqui que nós tivemos. Obrigada por ter permanecido até o final, para quem veio nos 2 dias. Ai, gente, é bom demais falar sobre esse assunto, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, né? Porque nós queremos, de fato, corresponder à altura do chamado que Ele tem para nós. Muito feliz. Obrigada, viu? Diva, Pri, Júlio César, Carlos Alberto, Zaqueu, e eu esqueci o nome do líder de novo, porque eu sou dessa. Mas obrigada, líder, viu? Deus abençoe muito você. Dani, muito obrigada, Marciele, né? Que estão aqui comigo aqui pela televisão, essa televisão enorme. Muito, muito obrigada. Que o Senhor mesmo conduza vocês. E eu me deixo aqui também à disposição de vocês para aquilo que eu puder ajudar. E abrindo mais caixinha e aparecendo mais dúvidas, faremos mais encontros dessa forma, desse mesmo modelo, para que a gente possa conversar, né? Porque eu acho que a gente está aqui, a gente está no mesmo propósito, no mesmo reino, né? Com a mesma finalidade, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, estou aqui para ajudar você e espero também que você também, naquilo que você já venceu, me ajude, né? Porque nenhum de nós está pronto na sua totalidade, não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa? A Marciele levantou. Ô, Pri, Oi. deixa eu te perguntar sobre a prova. Eu acho que eu perdi essa prova. Mas você vai ter a oportunidade da recuperação lá. Ela já foi aplicada, né? Já. A prova já. Aí, hoje que eu vim perceber, eu vi a data lá, que é do dia 23 até o dia 26. Eu não vi, não tinha percebido. Mas vai ter a prova de recuperação, você consegue recuperar o ponto. Tá bom, então. Tá bom? Pri? Tá. Vou só finalizar aqui a transmissão no YouTube e aí eu continuo com vocês aqui, pode ser? Então quem está no YouTube aí, muito, muito, muito obrigada por você ter ficado aqui, até aqui, e o convite também é estendido a você. Então, até mais.